Olha, os protestos dos caminhoneiros ainda permanecem em parte do país, atrapalhando a população e causando, claro, prejuízos à economia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estabeleceu uma multa diária e pessoal de R$100 mil aos manifestantes que insistirem nesses bloqueios das rodovias. Para que a gente possa esclarecer essa questão, a gente conversa agora no Jornal da Manhã com o Procurador de Justiça aqui de São Paulo, César Dario Mariano. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Diabo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a gente já teve outros protestos de caminhoneiros em 2018, principalmente aquele protesto célebre em que eles pediam, reivindicavam questões econômicas e agora o caráter, ao que tudo indica, é outro. Eu pergunto para o senhor, de que maneira é possível evitar esse tipo de coisa e punir essas pessoas que prejudicam o ir e vir da população, professor? Qualquer tipo de manifestação nesse sentido é extremamente complicado. Constitucionalmente falando, nós temos dois direitos que entram em conflito. É o direito à livre manifestação, e no caso de reunião de pessoas que a Constituição permite, desde que haja não pedido, mas um alerta às autoridades que será feita essa manifestação, e tem também o direito ambulatorial. Esses dois direitos, eles devem conviver harmonicamente. Não é possível parar um país a pretexto de reivindicar qualquer coisa. Isso não existe numa democracia. Esses dois direitos antagônicos, eles devem conviver harmonicamente. Quer fazer manifestação? Pode ser feito, desde que não prejudique o direito dos outros. Não há crime numa situação desse tipo. Exceção feita se houvesse violência ou grave ameaça com o fim de desestabilizar as instituições. Aí nós poderíamos, em tese, ter um crime que é previsto no artigo 359-L do Código Penal, que é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Mas, no meu modo de ver, é inaceitável qualquer tipo de manifestação nesse sentido, querendo ou uma intervenção militar, ou querendo que os resultados das urnas não sejam obedecidos. Isso atenta contra o Estado democrático, e o que pode ser feito numa situação desse tipo, para prevenir, é nada mais do que educação. Tem que se mostrar para as pessoas que nós estamos no Estado democrático do direito. Houve a realização de eleições, podem ser criticadas ou não, mas a seara correta para qualquer tipo de impugnação no que diz respeito às eleições é o Poder Judiciário. Então, a pessoa que se sentir prejudicada, o candidato, o partido, ou até o próprio Ministério Público poderia acionar o Judiciário. Mas esse tipo de manifestação que para o país, que atrapalha as pessoas, pode, inclusive, trazer até contornos inimagináveis. Imagina se grupos antagônicos resolvem se enfrentar. Daí vai trazer violência, vai trazer problemas muito sérios, a gente não sabe no que pode parar. Professor, agora a pergunta dos nossos comentaristas. Roberto Mota. Bom dia, doutor. Movimentos de paralisação de transporte já aconteceram antes no Brasil. Como o senhor compara as respostas das autoridades às paralisações anteriores com a resposta que as autoridades estão dando a esta paralisação? O que ocorre é o seguinte: outras paralisações houve, sem dúvida nenhuma, mas a reivindicação era diferente. Era reivindicação por não pagamento de diesel, pagamento menor, para redução de impostos, de taxas. Seriam até reivindicações justas, não que justifique parar as estradas, de maneira nenhuma. Tanto uma reivindicação quanto a outra, que essa hoje é diferente, como eu vou explicar, não justificam parar as estradas. Mas, nesse caso, nós temos reivindicações para a quebra da democracia, o que é diferente. Se pede intervenção militar, se pede aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, ou seja, que haja uma quebra do nosso sistema democrático. Então, nós temos aqui objetivos distintos.
Mas, de qualquer maneira, como você bem acrescentou, Mota, qualquer tipo de manifestação que atrapalhe a coletividade das pessoas, seja de caminhoneiros, seja de trabalhadores sem terra, sem teto, o que seja, não há o direito constitucional de separar o país. Não há o direito constitucional de atrapalhar a vida das pessoas a ponto de haver viajantes parados nas estradas, parados nas rodoviárias, de não ter voos sendo decolados por conta de uma manifestação desse tipo. Não justifica. Todas elas, desde que atrapalhe a vida da comunidade, como eu já disse, nós temos direitos contrapostos e nós vamos ter que verificar qual é o direito mais importante. E, sem dúvida nenhuma, o bem-estar do país, da comunidade, ele é muito mais importante do que qualquer tipo de reivindicação, seja ela qual for o objetivo. Amanda Klein. Professor, bom dia. Manifestações que flertam com a quebra da ordem democrática, com o Estado de Direito, que pedem fechamento de instituições, do STF, do Congresso Nacional, tem sido uma tônica do governo Bolsonaro. Como é possível lidar com esse tipo de manifestação e é possível estabelecer algum paralelo entre o que esses arruaceiros tentam estabelecer no Brasil hoje, ou desde segunda-feira, e o que aconteceu com o Capitólio, com a invasão do Congresso americano? O que nós temos é, dentro do próprio sistema penal, o artigo 286, parágrafo único do Código Penal, que ele pune qualquer incitação das Forças Armadas contra poderes constituídos, as instituições civis ou a própria sociedade. É crime esse tipo de manifestação. Querer fechamento do Congresso por meio de intervenção das Forças Armadas é crime. Aqui, diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, nós não tivemos nenhum tipo de invasão. Por enquanto, os caminhoneiros não estão praticando nenhum tipo de delito. Mas a partir do momento que nós tivermos, espero que não tenhamos de maneira nenhuma violência, grave ameaça, com a finalidade de atentar contra o regime democrático, de destituir um presidente, de impedir que um presidente tome posse, de fechamento do Congresso, se isso restringir o funcionamento de um dos poderes ou impedir o funcionamento e houver essa tentativa de quebrar o sistema vigente, aí é um crime extremamente grave, que é um crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, que é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Mas é muito diferente do que nós temos aqui, que, por enquanto, essas manifestações elas são pacíficas, não temos nenhuma notícia de violência ou grave ameaça do que ocorreu no Capitólio. Lá a situação era muito diferente. O que se tem de tomar cuidado é que não descambe para isso, que não tenhamos tentativa de invasão de Congresso, do Supremo Tribunal Federal, de qualquer outro local, porque aí nós poderemos ter resultados imprevisíveis, que não seria nada bom. Não estou aqui a dizer aqui que houve fraude, não houve fraude nas eleições, não é nada disso. Mas a preservação da ordem democrática neste momento é extremamente importante. As pessoas têm de ter consciência que houve uma eleição, essa eleição é presumidamente ilícita, não sei dizer se houve fraude, se não houve fraude, isso daí pode ser discutido posteriormente. Mas a partir do momento em que há as eleições, essas eleições foram realizadas, nós temos um candidato que venceu as eleições, ele deve tomar posse. É assim que funciona o sistema democrático. 4 anos, haverá outras eleições, as pessoas poderão rever o seu posicionamento, se é o caso. Isso vai depender de cada uma das pessoas. Procurador de Justiça aqui de São Paulo, César Dario Mariano. Professor, como sempre, muito obrigado pela atenção, bom feriado, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.